A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes, porém, da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, que hoje será muito interessante, nós queremos anunciar aqui amanhã, nós teremos a Caminhada da Esperança, que é ainda o final do mês da Esperança, do Júlio Verde, do projeto justamente da Associação Oficina de Jesus Padre Quinha. Amanhã vai sair a procissão da Catedral São Pedro de Alcântara, às 9 horas da manhã, onde estaremos todos concentrados lá, e seguiremos às 11 horas para o Trono de Fátima, onde terá o encerramento com uma missa presidida por Dom Gregório Paixão, nosso bispo diocesano. Então convidamos a todos a participarem deste ato de fé, que realmente nós estamos precisando de muita oração nesse país. Não é, seu Lucas? Estamos precisando de muita oração nesse país para afastar aí os maus fluidos que estão sobre nós. Muito bem. Dito isso, anunciado a atividade desta semana aí, que é importante. O nosso Lions está de parceria aí com a Associação Oficina de Jesus. Um abraço ao Rony. E vamos lá. Hoje nós vamos bater um papo aqui. Nós temos assistido pelas televisões algumas entrevistas aí de alguns jornalistas. E a gente gostaria de ouvir a opinião. Tudo jornalista já beirando a faixa dos 50 para cima, né? Acho que o mais novo ali é o Roberto Dávila, que já está também passando dos 50 há muito tempo. Essa Sadi, ela é novinha, é até bonitinha, né? Dá uma água com açúcar nas perguntinhas dela, tadinha. Mas vamos lá. Nós hoje vamos bater papo aqui com dois jovens que estão recém-formados, recém-ingressos na profissão de jornalista. Bom dia, Vitor Carneiro. Bom dia, William Santos. Um de cada vez, hein? Bom, primeiro eu então, né? Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio Imperial, bom dia, Lucas, também, parceiro aí de faculdade. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui no seu programa e mandar um abraço especial pro amigo ouvinte, né? Eu que tive uma boa experiência aqui na rádio, que foi uma grande escola para mim durante esse período de faculdade. Então, retornar hoje aqui à rádio como jornalista e formado, podendo falar um pouco da minha profissão, eu fico muito feliz e espero agregar muito conteúdo e informação aí para o nosso amigo ouvinte da Rádio Imperial. William. Bom dia, querido Paulo Magno. E primeiro, bom dia sempre especial para os nossos ouvintes, queridos ouvintes da mais querida de Petrópolis. Bom dia para o Lucas ali na técnica, para a nossa plateia presente. Bom dia, Vitor. Como disse o Vitor, a questão da Rádio Imperial também foi um dos primeiros veículos que eu pude ter minha experiência no jornalismo. Foi uma grande escola, como disse o Vitor, e é uma grande escola. É sempre um prazer estar aqui. Vitor, você pensa em exercer o jornalismo como profissão? Olha, é um mercado bem complicado, Paulo. É um mercado bem complicado. Apesar de ser amplo, é um mercado, principalmente no interior do estado, muito, muito difícil de se atuar. Durante a faculdade, eu pude perceber que o jornalismo ele é muito mais amplo do que eu imaginava. Eu tinha uma ideia de que o jornalismo ele se restringia apenas em você trabalhar num veículo de comunicação, né? De você fazer aquele trabalho de apuração, de você fazer aquele trabalho de produção, de redigir texto. E eu pude perceber que o jornalismo ele é muito mais do que isso, que é um mercado amplo, que você pode trabalhar no ramo empresarial, que
que você pode trabalhar no ramo de assessoria. Então, é um mercado que ele abre um leque de possibilidades para o profissional. Mas, ainda assim, é um mercado bem complicado de se atuar, porque a gente, às vezes, percebe que o jornalismo ele não é tratado com a devida importância, né, que deveria ser tratado, principalmente nesse ramo empresarial. As empresas ainda não percebem a necessidade de ter um profissional da comunicação para poder ampliar, né, os seus horizontes, ampliar o seu negócio. Eu acho que eles percebem ainda como o jornalismo uma área não fundamental ainda nessa questão. Mas, respondendo agora de fato a sua pergunta, eu tenho muita vontade de atuar, porque a gente percebe que o jornalismo ele pode ser importante, ele é importante em todos os segmentos onde a gente possa atuar. Então, eu espero sim poder atuar dentro dessa minha área. E você, William? Eu, apesar de já estar no mercado como assessor, presto também um pouco dessa questão jornalística. Você já trabalhou, inclusive, em 2 veículos, vamos dizer, a imprensa escrita e a imprensa não falada, de forma mais indireta, né? Sim. Digamos assim. Mas o jornalismo, eu digo sempre que o jornalista ele não se forma jornalista apenas, ele não se constrói, ele nasce intrínseco em você. Porque o jornalista, sobretudo, é um profissional que busca a verdade. Não a qualquer custo, mas busca a verdade em primeiro lugar. O mercado de trabalho é muito complicado, tem sido difícil, sobretudo nesses tempos de crise. É um mercado exigente, é um mercado onde você tem que preencher diversos requisitos. Isso é bom. Mesmo porque hoje em dia nós temos muita influência da mídia, das redes sociais. Que é um campo que eu queria conversar muito sobre isso também, que é um perigo, né? As redes sociais é um perigo. Exatamente. Substituir o jornalista por outros profissionais não capacitados e gabaritados para tal. Ô, Vitor, em sua opinião, qual a principal característica que um jornalista deve ter? Olha, as pessoas falam muito da imparcialidade, Paulo, mas, sinceramente, eu acho que a imparcialidade ela não existe. Porque nós temos uma opinião formada. Eu tenho uma opinião sobre determinado assunto, você tem uma opinião sobre determinado assunto, o William também tem o posicionamento dele sobre determinado assunto. Eu acho que o jornalista, ele deve ser o menos parcial possível. Eu acho que essa seria a classificação, vamos dizer assim, para que o jornalista ele possa desempenhar bem o seu papel. Mas quando a gente fala em imparcialidade no jornalismo, é que às vezes a opinião da gente vai de encontro àquilo que a gente tem que noticiar. Sim. E nós não temos que ter um senso crítico bem apurado para deixar a nossa opinião de lado e realmente transcrever ou falar ou mostrar aquilo que realmente é. Daí a imparcialidade. Sim. Né? É mostrar o fato como ele é. Exatamente, né, William? Você não acha também isso? Concordo plenamente. Desculpa te interromper, mas é que você não, sim, é porque na verdade as pessoas elas colocam a imparcialidade como se o jornalista ele não tivesse o senso crítico dele. Lógico, toda pessoa tem que ter Exatamente. A sua opinião própria. Então eu passei a ter essa opinião formada justamente por ver que a gente acaba acompanhando muitos jornalistas que deixam essa parte da opinião dele aflorar naquilo que ele produz. Então, por isso que eu digo que, na verdade, não existe essa imparcialidade por conta disso. Né? Que na verdade, o jornalista ele tem que ser o menos parcial possível. Então, mas eu concordo com o que você diz, porque o jornalista ele tem que ter o senso crítico dele muito bem definido, porque ele é um formador de opinião. Exatamente. Né? Então, pelo fato de ser um formador de opinião, ele tem que saber o que ele está escrevendo. Tem que ter uma responsabilidade. E tem que ser isento. Exatamente. Ele tem que ser responsável. Essa é a palavra-chave. O jornalista ele tem que ser responsável naquilo que ele está produzindo, porque é um formador de opinião. E não à toa, o jornalismo é considerado o quarto poder.
Exatamente. Né? Justamente por ser esse formador. Faz governos, derruba governos. Exatamente. Né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade e o jornalista ele tem que se colocar no seu lugar. Né? Ele tem que ter um momento de explorar a sua opinião, mas tem que saber em que momento explorá-la, em que momento colocar essa opinião, né, pro telespectador, pro público em geral. Exato. Né? Lembrando sempre que depende do público-alvo também. Pois é, o que eu ia te perguntar é o seguinte, o jornalista, ele tem que ser político, mas não tem que ser partidário. Sim. Sectarista, não é isso? Claro. Todos nós somos, todos nós somos políticos. Todos somos políticos em algum momento da nossa vida. É como o Lions, por exemplo. Nós no Lions também somos uma instituição política. Exatamente, uma instituição, é uma ONG, nós estamos aqui trabalhando, estamos aqui representados por pessoas da sociedade civil, do terceiro setor, mas nós somos políticos. A diferença do político com a vida partidária. Exatamente. Isso. Tem que estar bem claro. E um destaque também, Vitor, é a questão do papel do jornalista. Eu disse no início, eu gosto sempre de repetir isso. O principal papel do jornalista é buscar a verdade. Exatamente. Seja o jornalista de opinião, seja o jornalista onde reporta os fatos, tem que buscar sempre a verdade. Com critério, com ética, sobretudo, mas procurando passar a verdade para o seu público. Um exemplo muito claro do jornalismo e essa diversificação, não sei se podemos abordar a Globo, por exemplo. Você vê ali, ele tem 4 telejornais. Cada um tem o seu perfil, o seu público, a sua proposta. Exatamente. O Jornal Nacional, que é o maior produto jornalístico do Brasil, em quesitos de audiência, em faturamento, enfim. O papel dele é passar as notícias. Muitas vezes ele é criticado por não emitir opinião, por não procurar doutrinar, eu até concordo um pouco, mas o papel do Jornal Nacional é oferecer os fatos ao telespectador. Exatamente. Eu, por exemplo, assisto um outro telejornal por causa de horário. Dentro da Globo mesmo? O Jornal da Globo, por exemplo? Não é da Globo, eu assisto de outro canal, porque eu não gosto das opiniões da Globo. Claro. Entende? É uma questão minha. Que dentro do Jornal Nacional não tem, por exatamente. Exemplo, que o público dele Pois é, mas eu não gosto muito, porque eu acho que eles noticiam, às vezes, de uma forma, induzindo um pouquinho para um lado que não é o meu viés. Então eu prefiro ouvir alguém que dê só pura e simplesmente a notícia e deixa que eu faço a minha análise, o meu senso crítico, porque eu acho que é nada melhor do que a gente mesmo para entender as nossas opiniões, né? Então eu escuto mais o Carlos Nascimento, eu gosto muito de ouvir o Nascimento falando. Não, e é importante destacar. Eu gostava de ouvir a Raquel Sherazade, só que ela agora não pode mais falar, o Silvio Santos não deixa ela falar, meu Deus do céu, né? E é importante destacar, Paulo, que antes de qualquer coisa, um veículo de comunicação ela é uma empresa. Pois ela às vezes falava besteira, mas às vezes ela falava a coisa certa. E como qualquer empresa, o veículo busca lucro. Lógico. Então, assim, isso que você está dizendo vai muito de encontro com a política que é adotada pelas empresas, né, de acordo com aquilo que lhes convém. Exato. Né? Porque entra muito também agora na questão da arrecadação publicitária. Lógico. Né? Então é muito difícil, porque hoje em dia... Rádios como a Globo estão fechando as portas. Exatamente. Então é muito difícil hoje em dia você também praticar o jornalismo tendo essa pressão que é por conta das receitas publicitárias. Porque dependendo daquilo que você produz, dependendo da informação que você emite, a empresa está arriscada a perder cotas de patrocínio Exatamente. Né? Quanto mais isento você puder ser, melhor. Com certeza. E vai de encontro com o que você disse da Raquel Sherazade. Exatamente. Né? A Raquel Sherazade, ela emitia aquelas opiniões... Que ela só faz hoje na Jovem Pan. Foi um caso emblemático. Né? Foi um caso emblemático porque ela vinha ganhando muita repercussão, emitindo as opiniões dela, vinha ganhando muito apelo popular, principalmente. Contra o governo federal na época. Contra o governo federal. E chegou um determinado momento que o governo federal se sentiu ameaçado. Para não dizer outra palavra, mas se sentiu ameaçado. E acabou ameaçando. Até porque o patrocinador do programa era a Caixa Econômica Federal. Sim. Então, por conta disso, ela acabou sendo impossibilitada de continuar emitindo as opiniões dela, que vinham
sendo o carro-chefe do jornal. Eu acho que muitas pessoas assistiam o jornal. Eu assistia por causa disso. Exatamente, por conta da opinião dela. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente... Ela exagerava. Sim, exagerava, claro. Mas eu acho que entra também nessa questão da forma de se atuar, de se fazer jornalismo, essa questão também da interferência publicitária, né? Da influência. Nós temos um exemplo muito clássico hoje em dia, né, que é a revista Veja, que muitas pessoas assinavam a Veja e deixaram de assinar pelo cunho político partidário que a revista passou a ter. Exatamente. Né? Porque aí ela deixou de ser uma revista de opiniões diversas, porque você tinha opiniões diversas ali, para ser uma opinião sectarista, né? De um viés só. Aí ficou esquisito. Eu mesmo parei de assinar, não assino mais, porque não tenho mais interesse em ler aquilo, porque aquilo não deixou de ser jornalismo. Passou a ser uma bandeira de propaganda. Né? Nós estamos falando de vários jornalistas e veículos. E alguns até deixaram de escrever. Não esquecer de falar sempre da credibilidade. Lógico, Tudo exatamente. Gira em torno também da credibilidade. É lógico. Ô William, por que você escolheu essa profissão? É a profissão que eu amo. Eu disse também no início, é intrínseco. O jornalismo. Gosto do público, de reportar o público. Gosto de... Talvez poderia ter feito pedagogia para ensinar. O jornalismo também é um modo de ensinar, de você estar passando informações para um público que não teria como ter acesso em determinados meios, e você é esse agente, o agente da notícia. E isso me agrada, isso me atrai, isso me motiva a seguir em frente, a ser um agente de informação, um agente de transformação, um agente, sobretudo, que lida com o público, buscando trazer um crescimento cultural e educacional. Uhum. E você, ô Vitor? Olha, Paulo, pedindo até desculpas aqui ao meu amigo William, mas eu vou discordar dele porque eu não nasci jornalista, não. Eu não tinha essa pretensão de cursar o jornalismo. Cursei por influência do meu pai, mas uma influência positiva, né? Meu pai pelo fato de já ter essa experiência nos meios de comunicação, de ter esse papel de informar, de criar esse senso crítico nos ouvintes aqui da Rádio Imperial, ele acabou meio que me mostrando esse outro caminho que eu poderia trilhar, né, na minha vida profissional. Então foi por influência dele que eu tive essa vontade também de cursar o jornalismo, e foi dentro do curso que eu comecei a criar essa vontade de me tornar um jornalista, né? Pois é, o curso te preencheu? Era o que você esperava? Olha, eu acho que foi até melhor do que eu esperava. Foi melhor porque eu não tinha tanto conhecimento sobre o jornalismo. Na verdade, eu entrei muito centrado em fazer jornalismo esportivo. Essa era a minha vontade, né? Eu não tinha aberto ainda o horizonte. Um Lauro José surgindo aí? Exatamente. Poderia surgir um novo Lauro José. Mas aí dentro da faculdade, dentro do curso, foi me abrindo um leque de possibilidades, primeiro de atuação profissional, né? De possibilidades que eu poderia exercer, atuar dentro do jornalismo. E isso foi me criando aquela vontade de conhecer mais e mais sobre a área. Então foi aquilo que eu disse no início do programa. O jornalismo, ele é uma área muito ampla, né? Que você tem diversas possibilidades de atuação profissional. Então isso que também acabou me cativando e foi me criando foi criando cada vez mais essa paixão pela área. Então vamos lá. Quais são os maiores desafios profissionais de um jornalista? Pode começar aí, William. Eu diria que a apuração, todo o dia a dia do jornalista é um grande desafio. Você lidar com a fonte é um grande desafio. Você fazer a apuração adequada é um grande desafio. E você conseguir finalizar o produto, finalizar a notícia, o público preenchendo todos os requisitos de noticiabilidade é um grande desafio. Do início ao fim, até chegar ao seu público-alvo, é um grande desafio. Vitor? Olha, eu acho que o grande desafio hoje do jornalista é poder trabalhar com liberdade.
Porque foi aquilo que nós falávamos, né? Hoje em dia, está muito difícil o jornalista poder trabalhar com a liberdade que lhe permita fazer um conteúdo interessante, né? Um conteúdo que vá de encontro com aquilo que o público quer ler, quer assistir, quer ouvir, justamente por conta daquilo que nós falávamos, né? A empresa jornalista, um veículo de comunicação, antes de mais nada, ele é uma empresa. Exatamente. Então, justamente por conta dessa política adotada pela empresa, o jornalista, ele perde um pouco dessa liberdade da criação de conteúdo, de emitir, às vezes, um fato, um dado, que não é de opinião dele, mas que é do próprio fato que ele está noticiando. Né? Então, eu acho que hoje em dia é muito difícil. Um dos maiores desafios do jornalista é poder trabalhar com a liberdade. Eu, graças a Deus, sempre tive essa liberdade enquanto eu escrevia. Eu escrevi muito. Não vou dizer o ano, porque senão vocês vão saber a minha idade. Não interessa a minha idade, eu sou um rapaz jovem. Há muito tempo, mas sou. Não é agora. Então, realmente, mas eu escrevi durante muitos anos num veículo aqui de Petrópolis, e a gente tinha a linha do jornal era de oposição ao governo. Eu sempre que me dirigia ao prefeito, eu dizia: o senhor prefeito municipal. Sua Excelência, o senhor prefeito municipal está fazendo errado. Sua Excelência, o senhor prefeito municipal não está cumprindo com o que devia. Quer dizer, sempre tratei com o devido respeito. Porque eu dizia o seguinte: hoje ele é o Sua Excelência, o senhor prefeito. Daqui a 4 anos ele vai deixar de ser Sua Excelência, o senhor prefeito, vai ser um cidadão comum e eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou. Então eu sempre respeitei as pessoas para que elas me respeitassem também. Agora, eu também não tinha meu pé me dói, não. Quando eu tinha que sentar o cacete, eu sentava mesmo, que eu sento mesmo o cacete, eu não tenho meu pé me dói, eu não tenho medo desses negócios, não. Eu não preciso, nunca precisei nada de nenhuma pessoa, assim, ligada ao governo, quer dizer, então, eu já participei de governo, já fui secretário, já fui isso, já fui aquilo, tudo bem, por convite, não por imposição ou por troca, de moeda de troca, né? Talvez pelo meu valor, né? Como que está o mercado de trabalho para o jornalista, Vitor? Olha, a cada dia mais difícil. Porque a gente vem acompanhando... Eu quero, desculpa te interromper, mas eu queria fazer depois uma pergunta, mas eu quero deixar essa pergunta para o final, a respeito do curso. Eu não quero abordar esse tema agora. Sim. Tá? Mas pode prosseguir aí. O que você ia dizer sobre o mercado de trabalho? Não, o mercado de trabalho está muito complicado, Paulo, porque a gente vem acompanhando, primeiro, um enfraquecimento do jornal impresso, né? Pois é, em troca pela mídia, né? Digital, né? Então, a gente vem acompanhando que... Eu acho que, primeiro, esse fato de que as pessoas comentam, né? De que o jornal impresso vai acabar, eu acho que isso é uma grande balela. Porque existe uma grande diferença do jornal impresso, do jornalismo que é feito no impresso, para o jornalismo que é feito no digital. As pessoas que têm o mínimo de conhecimento assim, sobre a área jornalística percebem... Você tocou agora num ponto interessante. Isso que eu queria saber. Existe uma técnica diferente? Existe uma diferença. Para os nossos ouvintes tomarem conhecimento disso? Sim. De uma técnica... digital para uma técnica do jornal impresso? Sim, existe sim. Porque o que acontece, Paulo? A pessoa que compra o jornal impresso, ela já está ciente de que a notícia, entre aspas, é velha. Por quê? Porque talvez o fato já tenha sido noticiado na TV, no rádio, na internet principalmente. Hoje a velocidade da internet... é monstruosa. Né, é monstruosa. Então, por que a pessoa ainda compra o jornal impresso? Pelo fato da apuração ser mais detalhada. O jornal impresso, ele ainda tem esse diferencial de ser mais detalhado, de ser rico em informações. Então, a pessoa que compra o jornal impresso, ela vai saber de detalhes e de fatos, informações, que talvez a televisão não tenha noticiado, que na internet certamente não tenha sido noticiado. Porque é mais rápida, né? Exatamente. E o jornal então, escrito, o jornal impresso é mais...
E sabe por quê, Paulo? Porque o jornal impresso, ele tem que ter um diferencial para essas outras mídias. Exatamente. Então, por isso que o jornal impresso não vai acabar. Porque você tem uma riqueza de apurações. Ele é mais detalhista. Né? A apuração, não que a apuração seja melhor, mas a apuração ela é mais rica em detalhes. É mais detalhada. Até pelo deadline, né? Exatamente. Fala, William. Até pelo deadline. Até pelo fato do deadline. Deadline, para quem não sabe... Traduz, porque... O deadline, para quem não sabe, é o horário que o jornalista tem que entregar a matéria pronta. Então, vamos supor, o meu editor, ele chega para mim e fala, Vitor, você vai fazer pauta sobre determinado assunto. Ele me passa isso 11h30 da manhã, vamos supor. Às 6h30 da tarde, ou da noite, como preferirem, você já tem que me entregar isso pelo menos 90% pronto, para depois a gente só fazer os ajustes finais para fechar a matéria e a gente já colocar para o jornal do dia seguinte. Certo. Então o deadline seria isso, né? O tempo que o jornalista tem para poder criar e produzir essa matéria, né? Entregar a matéria. Então essa é a grande diferença do jornalismo impresso para as outras mídias. Então por isso que eu acho que é uma grande bobagem quando as pessoas falam que o jornal impresso vai acabar. Eu acho que não. Porque ele é rico em detalhes. Então, a pessoa que quer ficar mais por dentro do assunto, que quer se inteirar sobre esse assunto de uma forma mais completa... Nós sabemos até a notícia, né? Ouvimos a notícia no dia anterior, e no dia seguinte a gente compra o jornal para ter mais detalhes a respeito do fato, né? Exatamente. 3 pontos, doutor Daí Paulo. a responsabilidade que eu acho, eu já te digo, William, a responsabilidade que eu acho que é muito maior do jornalista que escreve, que pratica a imprensa escrita. Com certeza. Porque ele ali está realmente... palavras o vento leva. Né? A mídia hoje noticia uma coisa, amanhã ela está noticiando outra. Agora, o jornal fica. Exatamente. Né? Temos arquivos de jornais. Né? Nossa biblioteca é riquíssima em arquivos de jornais. Era, pelo menos, não sei se ainda é, deve ser ainda. O senhor perguntou em questão da diferença entre um veículo e outro. O texto de rádio é um. Você, até por questão da comunicação, da dinâmica da linguagem, é uma. Do impresso é outra, da televisão é outra. Cada veículo tem a sua diferença. Um segundo ponto, o Vitor abordou aqui sobre a questão do impresso acabar. Quando surgiu o rádio, diziam que o impresso ia acabar. Quando surgiu a televisão, diziam o rádio ia acabar. E agora que tem a internet, que a televisão vai acabar. Mas tudo gira em torno, e até na pergunta inicial, sobre o mercado de trabalho, a dificuldade maior tem havido um corte, um enxugamento de funcionários, sobretudo pela convergência das mídias. A convergência desses profissionais. Antes você tinha um profissional do impresso, um profissional da televisão, um profissional do rádio. Hoje você há essa convergência. A própria Globo é um exemplo disso. A gente cita a Globo porque ela é referência, ainda é referência em jornalismo, com críticas ou não, ainda é referência. Você vê, por exemplo, o Jornal Nacional, houve ali uma convergência da central de jornalismo da Globo, onde tem a CBN, onde tem todos os veículos integrados em si. E houve um grande corte de profissionais, dificultando ainda mais o acesso ao mercado de trabalho na mídia tradicional. Alguns até promovidos por um grande amigo meu, que foi diretor de jornalismo em São Paulo, da Rádio Globo, mas que queriam fazer uma limpeza no veículo, devido justamente à opinião que era diversa daquelas do pessoal que comandava a rádio. Né? Só para a gente terminar aqui esse primeiro bloco, pensando no perfil do jornalista no início do século passado, o que você acha que ainda persiste no atual perfil da profissão? A busca em reportar ao público os fatos. Isso não pode mudar nunca. Isso jamais pode mudar. E buscar essa apuração de forma bem feita, mantendo a ética e preocupado sempre com o seu público. Talvez hoje um linguajar um pouco mais moderno, mais objetivo, mais claro, rápido. Menos tão qualificativo. Sim, né? Menos rebuscado, né? Mas essa preocupação não pode mudar. E não mudou do jornalista do século passado para o jornalista atual. Bom, vamos fazer o nosso intervalozinho aqui, faturar aí um pouquinho, Lucas. Vamos lá?
Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, que estamos mais uma vez com o segundo bloco do nosso programa. Nós estamos entrevistando hoje o Vitor Carneiro e o William Santos, dois jornalistas recém-formados que estão aí no mercado de trabalho da nossa cidade. Ô, Vitor, qual é o tipo de postura pessoal e profissional que um jornalista teoricamente deve ter? Quais as diferenças de perfis entre profissionais de rádio, mídia impressa e TV? Olha, no caso, o perfil do jornalista que atua nesses veículos, nesses meios de comunicação. Exato. Olha, eu acho que, na verdade, o jornalista, ele, independente do meio de comunicação em que ele atue, ele tem que buscar aquilo que o William vem falando ao longo do programa, né? Pois é, porque, por exemplo, na TV, né, até no rádio também, você tem a entonação de voz, você pode dar uma notícia e rir. Pode dar uma notícia com cara de cínico. Sim, exatamente. Né? Pode ter uma série de conjunturas, né? Exatamente. Da mesma forma que, às vezes, o cara do impresso, o jornalista do impresso também pode estar escrevendo também com aquela certa ironia, né? Com aquele... Mas eu acho que já foi abordado, características peculiares de cada área. Se você não se apresenta bem na televisão, você vê, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Joseval Peixoto tem uma entonação muito boa, ele domina ali o rádio há muitos anos, mas na televisão ele não apresentava ali, não tinha um perfil da televisão. Mesmo ele sendo um bom âncora, não tinha um perfil. Se você não tem um bom texto, você não pode ser do impresso. Você não pode abordar com clareza no impresso. Na verdade, se você não tem um bom texto, você não pode ser jornalista. É verdade, né? Exatamente. Essa é a grande verdade. Eu acho que, na verdade, existem características que como você disse, específicas, né? O Joseval Peixoto, por exemplo, foi aquilo que você acabou de falar. Ele já era um cara respeitado e com uma rádio, história né, brilhante no rádio. Até a pessoa se acostumar na televisão é complicado, porque no rádio você tem essa possibilidade de ficar à vontade. Né? Exatamente. Às vezes você está falando uma coisa e ao seu redor está correndo várias outras. É dinâmico. Exatamente. O rádio é o veículo mais dinâmico. Exatamente. Né? O rádio é dinâmico e eu acho que o jornalista que consegue trabalhar no rádio, ele consegue trabalhar em qualquer outro meio de comunicação. Porque o rádio, pelo fato de não possibilitar ao público o fato de ver o jornalista, né, de assistir ali o que eles estão conversando, o que eles estão reportando, o jornalista ele tem que ser dinâmico, ele tem que ter um raciocínio rápido, ele não pode gaguejar, porque imagina, a gente está conversando aqui e às vezes me foge uma ideia, um pensamento daquilo que eu quero falar, fica aquele buraco, né? É porque a nossa mente às vezes é mais rápida do que a fala. Sim, né? Exatamente. Então, eu acho que quem consegue trabalhar no rádio consegue trabalhar em qualquer outro meio de comunicação, porque o rádio ele é muito dinâmico, o rádio é muito rápido, então ele obriga que o profissional que trabalha nesse meio tenha um raciocínio rápido, que se expresse bem, porque não adianta você ter um raciocínio rápido e não conseguir se expressar bem, não conseguir expressar as suas ideias. Em resumo, falando, a gente desliga, porque Deus me perdoa, exatamente. Para ouvir isso daí, né? Em resumo, a pergunta do Dr. Paulo, cada veículo, o profissional tem sua peculiaridade. Sim, exatamente. Mas procurando sempre dominar todas elas. Porque na verdade, Paulo, o que acontece é o seguinte, o jornalista, ele tem que atuar nesses diferentes meios da mesma forma. O que muda são as técnicas, né? Lógico. Então, mas eu acho que o que diferencia, às vezes, são as características que cada meio tem. Sim, e isso o jornalista ele vai se adequando a cada uma delas. No passado, via-se jornalistas como figura importante no cenário político. Nós tivemos vários, né? E hoje, em que cenário a participação jornalística mais se destaca? Eu continuo achando que na política.
Continuo achando que na política isso influencia eleições, o jornalista ele ainda influencia, seja com as suas entrevistas. Nós estamos numa semana de muitas entrevistas em pré-candidaturas. Algumas ridículas, me algumas vexatórias, colocar, porque realmente aquilo não é algumas não são de jornalismo, né? E o jornalista ele influencia no dia a dia. A todo momento você buscar informação, você vai buscar no jornalista. Uhum. Você vai buscar no veículo tradicional, você vai buscar em alguma fonte, em alguma área, a informação. E o jornalista, em resumo, o jornalista influencia no dia a dia ainda do cidadão. Com o avanço das mídias virtuais, há cada vez mais jornalistas adeptos dos blogs, né? Sim. Em sua opinião, isso afeta a questão da imparcialidade? Até que ponto um jornalista pode expressar suas ideias? Olha, essa é uma pergunta muito interessante e, de certo ponto, até polêmica, né? Mas eu acho que o jornalista, ele conseguindo separar bem as coisas, ele tendo esse discernimento de separar que o blog ali é o espaço que ele tem autonomia para poder emitir a opinião que ele tem, e que no veículo ele tem que expressar aquilo que ele apura e não aquilo que ele acha, eu não vejo problema algum. Mas é muito difícil, porque hoje em dia falta, acredite se quiser, Paulo, falta discernimento em muitos jornalistas. Uhum. Então eu acho que esse é um grande problema que a gente vem sofrendo e vem acompanhando no jornalismo. A falta de discernimento. E até de credibilidade de alguns. Sim, a falta de credibilidade. Alguns perderam a credibilidade no decorrer da sua vida profissional, porque uma hora estava de um lado, outra hora estava do outro, outra hora falavam cada bobagem. Vai de acordo com aquilo que lhe convém. Exatamente. Né? Então eu acho que é muito complicado. A partir do momento que ele tem o discernimento para poder separar que o blog é o espaço que ele tem, que ele é o editor, que ele é o diretor, que ele é o dono da companhia, né? Vamos dizer assim. E que no veículo de comunicação, ali ele está a serviço, não só da empresa na qual ele trabalha, mas ele está a serviço do povo, do público, para o qual ele produz conteúdo. Eu não vejo problema algum, mas é aquilo, volto a repetir. O jornalista tem que ter discernimento para poder separar as coisas. Exatamente. William, com o processo de globalização à tona, a agilidade da divulgação é enorme. Partindo desse ponto, o jornalista estaria tratando de notícias de forma apenas superficial? Já falamos sobre a palavra que responde a sua pergunta, deadline. O deadline do jornalista tem cada vez sido mais reduzido. Pois é, porque de repente você está noticiando um fato, né, que aconteceu naquele momento. Daqui a 2 horas a coisa já se transformou em outra. Mas ele nunca pode deixar de ater aos fatos. Nunca deixar de ater a informação como ela deve ser dita. Apurada e entregue ao público de forma adequada. E voltando à pergunta anterior sobre as mídias e todo esse novo meio, não podemos deixar de destacar, por exemplo, no Brasil, hoje ainda não é lei, mas está em tramitação no Congresso, a profissão do jornalista. Hoje não é obrigatório você ser jornalista para exercer a profissão. Isso é um grande equívoco, é um grande erro, porque, como o Vitor já disse, nós temos a faculdade, nós recebemos muitas técnicas daqui a pouco em relação a isso. Esse aspecto. E é um grande equívoco não ser regra para exercer a função do jornalista. Então vamos lá. Ter a faculdade. Só rapidinho, Paulo, sobre essa questão da globalização. Eu acho que a gente volta a um assunto que já foi dito aqui sobre a diferença de cada meio. Porque o que acontece? Mesmo com a globalização, mesmo com essa velocidade com que as notícias vão circulando e vão acontecendo, cada meio de comunicação tem uma característica. Sim, lógico. Então eu acho que isso atrapalha e muito 3 meios de comunicação. No caso, o rádio, a TV e o meio digital. Por quê? Porque o jornalista os jornalistas desses meios, ele tem aquela ânsia em querer ser o primeiro a noticiar. Então a apuração é mal feita. Exatamente. Né? A apuração é mal feita. Sério. E sabe o que acontece? É muito cômodo, porque às vezes vem uma informação preliminar e o cara já achando que talvez ele seja o primeiro a noticiar aquele fato, aquilo que
que está acontecendo, ele já fica na ânsia de ser o primeiro, de dar o furo de reportagem. E a apuração, ela é mal feita. Exatamente. Né? Aí então, começam os furos terríveis. Exatamente. Né? Então, eu acho que também é um conjunto de fatores. Primeiro, a característica de cada meio de comunicação, por isso que o impresso não acaba, porque o impresso ele tem uma apuração mais detalhada, como nós falamos, e você não tem essa ânsia de ser o primeiro a noticiar. Exato. A notícia vai ser veiculada no dia seguinte do fato. Não resta dúvida. Então, é muito cômodo. Por quê? Porque principalmente no meio digital, o jornalista ele pode ir lá, ele publica a notícia, né, com as primeiras informações que ele conseguiu apurar, que ele conseguiu obter, e depois simplesmente ele vai e edita. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse vem sendo um dos principais problemas do jornalismo contemporâneo, do jornalismo moderno, que é essa ânsia de você ser o primeiro a noticiar. Né? Então a qualidade não prima pela qualidade. Exatamente. Mas prima pela velocidade. Mas é sempre bom, Vitor, isso a gente já disse aqui de forma reiterada, é sempre procurar passar a verdade e a luz dos fatos. Sim, claro. Vamos dar um exemplo para ficar claro para o nosso ouvinte. No domingo, onde pela manhã soltado o ex-presidente Lula, num desembargador, logo em seguida o juiz revogou, aí foi uma grande novela aquele domingo. Imagina a correria, tanto no rádio, na televisão. Exato. Mas a todo momento... Tá preso, não, tá solto. Não, tá preso, não, tá solto. Ei, que confusão. Foi um festival, mas a todo momento foram explicando os fatos. Foi solto por um desembargador, o juiz revogou a decisão, enfim. Essa é a preocupação. Exato. Apesar, já que nós estamos falando sobre o diploma, apesar do diploma não ser obrigatório para o exercício da profissão, você acha importante fazer a faculdade de jornalismo? Vocês que fizeram. Quero a opinião de vocês. Não, eu acho isso fundamental, né? Porque dentro do jornalismo, a gente aprende, além da teoria, a gente aprende também como se praticar e como exercer o jornalismo, né? A gente... a pessoa que não tem essa possibilidade de cursar a faculdade, mas que já atua na área, ela pode exercer um jornalismo de uma boa qualidade. Mas ele não teve ali o aprimoramento, as técnicas, porque pode parecer que não, mas existem técnicas para você praticar o jornalismo. Lógico. Existe uma técnica para você entrevistar uma pessoa, um entrevistado. Então, assim, existem formas de você noticiar... A principal, inclusive, é não influir no entrevistado a sua opinião. Sim, exatamente. Muitas das vezes, eu já entrevistei várias pessoas aqui, nós estamos com o nosso programa já de entrevistas há mais de 3 anos aqui no ar, pela nossa Rádio Imperial, e muitas vezes eu não concordo com a opinião do entrevistado, mas eu tenho que ficar calado. Sim. Eu tenho que admitir a opinião dele. Exatamente. Né? Porque senão vira um debate. Nós, na quarta-feira aqui, brigamos, debatemos, esperneamos e tal. Como aí diz é a debate, máxima, eu posso não concordar com você, mas eu vou defender ao máximo para que você tenha o direito de dizê-lo. Essa exposição. Exatamente. Então, agora, quando você está entrevistando, se não vira um programa de um conhecido entrevistador aí do nosso país, que ele falava mais do que o entrevistado. É complicado, aí não tem aí realmente não dá, né, pô? Não tem como. E o foco principal é buscar uma... Que é a informação, você não tem. Porque você passa a ter a opinião dele. Não, e a gente acaba aprendendo isso tudo, né, Paulo? Às vezes, a gente percebe que, por exemplo, numa entrevista, né, às vezes um entrevistado, ele pode ter alguns tipos de reações que... Isso pode ser expressado na notícia, né? Isso pode ser expressado naquilo que nós estamos produzindo. Às vezes, você está entrevistando um político, o político ele fica inquieto, ele fica gesticulando. Torcendo as mãos. Então, isso tudo faz parte de um aprendizado que os estudantes de jornalismo aprendem na universidade, né? Que é você observar tudo aquilo que o entrevistado faz. Porque, às vezes, uma resposta dele não tenha tanta importância, ele não tenha agregado tanto aquela resposta dele àquilo que você perguntou. Você acha que a não obrigatoriedade do diploma
interfere nas principais características exigidas para o perfil do jornalismo atual? É um grande equívoco. Aí você vê jornalistas citando Wikipedia, por exemplo, que é um grande erro, ou coisa do gênero. Sempre, porque tem questão e citando técnica, besteira, né? Sim, tem citando valor. asneira, né? Falando bobagem da Wikipedia. Há diversos valores que devem ser seguidos. O jornalista é como se fosse um garimpeiro. Você pega um ouro, um diamante bruto, você tem que dilapidar para entregar de forma adequada para o seu fornecedor. O jornalista é esse, é um grande dilapidador da notícia. E de forma apurada, de forma coerente. Digamos que vocês estejam em um veículo de comunicação, tipo rádio ou TV. Vocês acham que as críticas, quando são formuladas, devem ser com cuidado antes de ir ao ar? Ou são espontâneas conforme julga ser moral ou imoral, ético ou antiético? Depende do veículo, né? Depende de como tem sido feita. Por exemplo, numa sabatina, como temos acompanhado essa semana de pré-candidatos à presidência, você está no ao vivo, você interrompe o candidato, você interrompe o entrevistado de acordo com ali a resposta do cidadão. Sim, mas quando você chega ao ponto de não deixar nem a pessoa, o entrevistado, equívoco, evoluir no seu pensamento para a resposta, é uma falta fica de educação. insistindo, exatamente, né? É uma falta de educação. Você não tem que esperar que ele fale o que você quer ouvir. Exato. Você tem que esperar que ele fale a verdade, respondendo o seu questionamento. Exatamente. Eu acho o seguinte, nós tínhamos vários políticos aqui no Brasil que eram mestres, você perguntava A, ele respondia B. Né? Velhos aí conhecidos cabe o jornalista interromper. Mas velhos conhecidos da nossa política, né? Você perguntava, tá chovendo? Ele dizia, hoje eu acordei 5 da manhã. Né? Então, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Né? Isso eram os caciques da nossa política aqui no Brasil, geralmente eram mestres em fazer isso. Você não acha que o telespectador hoje não é burro? Ele consegue dizer, peraí, esse cara não está respondendo o que ele perguntou? Você não acha que deve deixar ao telespectador ou ao ouvinte fazer a análise daquilo, mostrar esse cara está respondendo uma coisa completamente diferente do que foi perguntado? Não seria mais lógico isso do que você ficar, não, o senhor está respondendo, não, é isso que eu estou perguntando. Eu acho isso de uma agressividade muito grande. Olha, eu acho que o jornalista ele não está ali para tentar derrubar candidato. Exatamente, mas nós temos assistido isso, né? Exatamente, é o que temos assistido. Então, nós sabemos que existem pontos fracos de cada candidato. Sim, mas agora, ninguém é dono da verdade, exatamente, sim. Mas agora, você explorar apenas um determinado assunto em que certo candidato talvez não seja o forte dele, eu acho que isso também é desonesto. Exatamente. E é uma mesquinharia, né? Do veículo. Digamos, porque eu sou advogado, sou professor, sou credenciado como jornalista junto à Câmara Municipal da nossa cidade, etc. Quer dizer, eu tenho um perfil da área de ciências humanas, tá? Muito bem. Aí, de repente, eu me candidato a prefeito da nossa cidade. Não vou fazê-lo, hein? Estou deixando bem claro. Não sou, não serei, não fui e jamais serei. Bom, então estou deixando bem claro. Muito bem. Aí eu me candidato a prefeito da cidade, aí vem uma pessoa e diz assim, ô Paulo, como é que você vai resolver o problema econômico de Petrópolis? Não sei. Para isso eu vou ter um secretário de Fazenda à altura, capaz, que possa resolver os problemas financeiros da nossa cidade. Como é que você vai resolver os problemas da saúde? Não sei, eu não sou médico. Eu posso ter uma noção de medicina caseira. Só, mas nada. Agora, passar um mertiolate, colocar um band-aid e olhe lá. Agora, o resto eu não sei, não vou discutir intrinsecamente isso. Não posso. Para isso, eu vou ter um secretário de saúde, médico, que possa realmente me dar suporte para o exercício do meu mistério, do meu mandato. Bom, mas a gente não tem assistido isso. Não. As pessoas acham que quem vai ser prefeito, governador ou presidente da República tem que entender de tudo. O cara tem que ser formado em tem que ser bombril, 1001 utilidades. Porra, não dá, né, gente? Aí realmente que é difícil, né? Realmente é complicado, né? O jornalista e até o telespectador, o ouvinte, o público em geral, não pode esquecer
que o principal objetivo é buscar o que é de interesse público. Exato, exatamente. Há jornalismo isento de opinião? Deveria existir. Mas não há. Eu acho que a isenção fica em relação à notícia. A notícia precisa ser isenta de forma adequada e clara, mostrando todos os lados. Na opinião, é impossível. Mesmo porque muitas das vezes aquilo que parece ser não é. Exatamente. E é o ponto de vista da pessoa, né? Então, assim, exatamente. Ponto de vista cada um pode ter. E nesses pontos de vista, a divergência pode existir. Então, a divergência existe em tudo. Exatamente. Né? Então, eu acho que foi aquilo que nós falávamos. Se a empresa ela dá a possibilidade para que o jornalista ele possa emitir a opinião dele, não vejo problema algum. Mas agora, a partir do momento que ele está ali para exercer o papel dele de jornalista apenas, ele tem que apenas se ater à preocupação de retratar os fatos, de retratar a notícia, de produzir conteúdo daquilo que está acontecendo. Ao entrevistar alguém, essa entrevista deve ser uma ferramenta de averiguação? Total. Esse é o principal objetivo. A entrevista é uma ferramenta de apuração, né? Ser educado, não demonstrar emoções, ser claro no que quer, são características obrigatórias do jornalista. Certo. E a ética também. Como diz o Gabriel Garcia Marques, a ética deve acompanhar o jornalista como um zumbido acompanha o besouro. Você não pode esquecer disso. Julgar ou querer parecer inteligente não é contraproducente durante uma entrevista? Eu acho que o jornalista ele não deve se preocupar em aparecer. Exatamente. Ele não é a figura principal ali da questão. Né? Ele é um mero interlocutor. Ele é um mero interlocutor, exatamente. Então eu acho que o jornalista ele está ali como papel de representante. As perguntas têm que ser inteligentes. Exatamente. Mas... A pergunta tem que ser inteligente e ele tem que se colocar no papel de ouvinte, de telespectador, daquilo que ele queria saber do entrevistado. Pois é, porque a gente já viu várias pessoas que têm programa, que entrevistam e tal. Não, eu não concordo com isso, não. O que é isso? Não podemos esquecer que jornalista não é artista. Artista faz arte. Jornalismo produz notícia. E muitas pessoas que são artistas se intitulam entrevistadores, jornalistas. Exatamente. É complicado. Podemos dar um exemplo muito claro? Por exemplo, hoje na televisão. Nós temos Danilo Gentili. Ele não é jornalista, ele fala que ele é humorista. Ele faz ali humor, ele faz show. Agora você vê o Roberto Dávila na Globo News. Ele é jornalista. Ele está ali em busca dos fatos. Outro bom exemplo, Roberto Cabrini. Ele está sempre na busca da entrevista para elucidar a notícia, para elucidar os fatos. Exatamente. As novas tecnologias permitem ao jornalista do século XXI maior dinamismo. Quais outras competências que ele deve adquirir para ele sobressair? Olha, eu acho que hoje o jornalista, ele precisa entender um pouquinho de cada coisa. Porque, infelizmente, é o que o mercado pede, né? Hoje em dia, para você ter uma ideia, a gente discutia muito isso na faculdade, dentro de sala de aula. Antigamente, o jornalista ele precisava ter uma boa apuração e um ótimo texto. O jornalista que não soubesse escrever de forma maravilhosa, ele não tinha espaço no mercado de trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o jornalista ele precisa saber apurar de uma forma competente, ter um bom texto, mas ele também precisa saber tirar uma foto, ele também precisa saber editar um vídeo, filmar. Hoje em dia, o jornalista... polivalente. Ele tem que ser polivalente. Senão, o jornalista ele não tem espaço no mercado de trabalho. Infelizmente, a realidade é essa. Hoje em dia não se prezam tanto pelo fato do jornalista escrever bem, mas sim pelas competências que ele tem. Mas também não precisa alguns que escrevem umas batatadas que a gente Deus que me perdoe, né? Exatamente. Tem gente, Paulo, que timpano, sinceramente, né? eu não sei... Dói o timpano, né? Não, e eu vou ser bem sincero. A gente ouve cada coisa, às vezes, que a gente diz, meu Deus do céu, da onde saiu isso? Não, e a gente acompanha dentro da faculdade, existem pessoas que se formam no jornalismo, que a gente fica assim, olha, saiu da onde, né? O veículo, a empresa que contratar esse ser humano, tá olha, ferrado, né? Eu sinto muito pela empresa, porque... Só falta nós vai, nós fica, né? Porque o resto é daí para baixo. É muito complicado. Mas isso tem todas as profissões. Sim. Nós temos professores que não sabem escrever.
que não entendem a história. Que escreve exigir com J. Né? A gente junto, né? Nós exigimos com J, né? Já vimos isso aí, né? A gente vê realmente esse tipo de coisa. A gente vê advogado que escreve coisas de assustar. Exatamente. Tem de fato... Tem toda a função na sociedade, você tem os bons e os ruins. É lógico, você que tem que saber fazer a sua seleção. Você que tem que ser seletivo. Posso deixar uma sugestão depois para o público? Vamos deixar já. Vocês acreditam que o jornalista deve ser imparcial ou deve emitir juízo de valor? Por quê? Nós abordamos mais ou menos essa questão. Em reportar o público a notícia, tem que ser totalmente imparcial, mostrar os fatos, sem esconder nada. Na questão da opinião, da crítica, é impossível você ser imparcial. Mas na notícia você tem que ter sempre essa preocupação em ouvir os dois lados e impor a verdade sobre tudo. E aí, Vitor? Não, eu acho que o jornalista ele precisa ter aquela preocupação de ouvir todos os lados da história. Né? Porque eu acho que a partir do momento que você vai de encontro em apurar apenas aquilo que lhe convém, você já não está fazendo jornalismo. Né? Você já está meio que tentando pregar um juízo de algo que você acredita. Então isso não é jornalismo. Eu acho que você tem que exercer o papel de uma forma menos parcial possível. Eu cismei com essa questão de não falar muito a imparcialidade. Mas tentar ser o menos parcial possível, não tentar passar aquilo que você pensa, mas aquilo que o fato... Exatamente. Traduz. Aquilo que realmente traduz, aquilo que realmente é. O que você recomenda para os jovens que pretendem optar pelo jornalismo como carreira? Olha, eu indico que eles se interem sobre o que vem acontecendo no nosso cotidiano. Eu acho que o jovem que ele se submete a cursar jornalismo e não gosta de política, por exemplo, eu acho que ele tem que se inteirar sobre esse assunto. Porque no jornalismo, nós não trabalhamos com aquilo que nós gostamos. A pauta é muito grande, né? Exatamente. Nós somos submetidos a trabalhar em determinada editoria. Então eu acho que o jornalista é aquilo que nós falávamos sobre os políticos. Isso também se remete ao jornalismo. Eu posso trabalhar numa editoria de economia, mas eu não sou obrigado a saber tudo sobre economia. Exatamente. Eu vou pesquisar sobre o assunto, eu vou tentar me aperfeiçoar ao máximo possível, mas eu não sou um especialista em economia. É como a gente faz aqui, né? Eu faço vários tipos de entrevistas com vários viés, com várias pessoas, médicos, professor, engenheiro, advogado, cientista político, vários tipos. Eu tenho que ir procurar também me inteirar do chá, porque eu não sou, na verdade, não sei tudo, né? Então, a gente tem que preparar a entrevista de acordo com aquilo que a gente está se propondo a fazer. Sim, né? Exatamente. Eu acho que a principal característica do jornalista, Paulo, eu acho que o jornalista ele tem que ser curioso. Lógico. Curioso no sentido de buscar sempre informações, de sempre se aperfeiçoar na forma acadêmica, né? Academicamente. Então eu acho que a pessoa que trabalha no jornalismo, ela precisa ser curiosa, ela precisa sempre buscar cada vez mais o conhecimento, porque o jornalismo é isso. Ele a cada dia evolui mais, ele é dinâmico, né? Então eu acho que essa é a principal dica que eu dou pro jovem que quer cursar o jornalismo. Agora, William, você. E pros nossos jovens que estão nos ouvindo, pros pais e avós, incentivem seus filhos, seus netos e vocês próprios que nos escutam nesse momento a entrar numa faculdade de jornalismo, a cursar essa profissão, que é uma profissão apaixonante. Você lidar com a notícia, você lidar com o público e, como eu disse, procurar trazer de alguma forma um engrandecimento educacional e cultural, isso é formidável, é fantástico. Exatamente. Bom, gente, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Já estamos aí avançando no horário Passa muito rápido. Do Joenes. É você hoje, Lucas? É? Você que vai apresentar? O Joenes está ficando folgado, né, rapaz? Eu vou te contar. Um abraço para ele, né? Dá um abraço pro Joenes. É nosso camaradinho. Nosso camarada, nosso irmão camarada aí. Quero agradecer a vocês dois por terem se predisposto a vir até aqui. E nós batemos esse papo, porque eu acho que é importante, as pessoas precisam realmente saber a importância do jornalismo, né? Porque é o que eu digo, o jornalismo, ao mesmo tempo que ele constrói, ele destrói. Sim. Né?
Então as pessoas têm que ter responsabilidade acima de tudo ao exercer a função de jornalista. Parabéns a vocês pela profissão que vocês escolheram e deixo os nossos microfones para a despedida de vocês. Vitor. Olha, primeiramente agradeço, Paulo, o convite, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Imperial. É um prazer imenso estar de volta aqui a esta emissora que foi uma escola para mim. E eu só queria dizer, Paulo, que a profissão do jornalismo, a profissão do jornalista, né, a área do jornalismo, melhor dizendo, ela vem se tornando cada vez mais importante para aqueles que acham que o jornalismo é uma área que, talvez por conta do advento das redes sociais e pelo fato de cada um poder ser o jornalista, pelo fato de poder também criar conteúdo, tirar uma foto, às vezes emitir uma informação de algum acidente e tudo mais, o jornalista ele continua tendo um papel fundamental na nossa sociedade, principalmente agora com o advento das fake news. Né? Então eu acho que cabe a nós jornalistas, a combater as fake news. Exato. E a mostrar que a verdade ela continua prevalecendo, né? E que nós nós jornalistas seremos um dos principais combatentes aí a esse tipo de atuação que infelizmente mancha também a área do jornalismo, né? Que são Exatamente. Essas fake news, a propagação de notícias mentirosas e falsas. Ok, William. Primeiro, sobre fake news, isso é bom destacar, espero que essa conversa tenha sido clara para os nossos telespectadores. Sempre opte por jornalistas e veículos com credibilidade, primeiro ponto. E uma dica que eu ia dar às pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre jornalismo, assistam o filme Spotlight, vencedor do Oscar de 2016. É um filme fantástico que mostra o dia a dia do jornalismo e as dificuldades do momento. E fica aqui meu abraço aos nossos ouvintes, obrigado, doutor Paulo, a Lions, que é uma respeitada instituição nessa cidade, e um abraço especial aos amigos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, ouvimos aí 2 jovens que não passam da casa dos 20, né? 20? 27, 25, 24, poxa, estão ainda com a corda toda. Meus 20, né? Tava dando volta no quarteirão, né, Lucas? Um abraço a todos os nossos ouvintes, um abraço especial aí a Anair, a Marilene, Norinda, Sônia, do centro, né? A nossa sempre ouvinte cativa, a nossa colega aqui de debate, Olivia Wendling, né? Nosso abraço especial aí, nosso carinho. Um abraço aí também para as nossas outras comunicadoras, a Rose e a Silvana, né? A Carmen do Duarte também toda. Então, obrigado a todos esses ouvintes aí que sempre estão aí prestigiando-nos com a sua audiência. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Lucas aí na técnica, aos perigosos lá na gravação, né? O William e o Rangel, e aquela dupla dinâmica lá dentro, né? Pois é, né? Um abraço a todos. Parabéns aí ao papai Jorge Luiz, que tem aí que conseguiu aí fazer com que o seu filho seguisse a sua trajetória e que se fizer isso, se conseguir seguir seus passos, ele vai muito bem. Né? Então um abraço a todos e até semana que vem, quando estaremos de volta com o nosso programa Nós Servimos. Fui!